Olá, irmãos. Eu quero relatar um sonho que Deuseline Souza teve agora em março. Ela sonhou que a minha família, nós 4, estava crescendo ramos no nosso corpo. E depois, 3 dias depois, ela teve outro sonho, que das suas mãos estava nascendo uma planta e era de dentro da sua carne, enraizada na sua carne. Então, a planta que estava nascendo era a planta: comigo ninguém pode. Então, estes sonhos, fui meditar neste sonho e vimos a profecia de Isaías capítulo 27, verso 6, que diz: ainda virão dias que Jacó lançará raízes, brotará, florescerá e encherá o mundo de frutos. Então, esta última grande obra, a restauração de Israel, Jacó lançando raízes, visto que lançou raiz já no ministério de Ellen G. White, na primogenitura de Efraim, pois se manifestou o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, na primogenitura de Efraim, no ministério de Ellen G. White. E agora, Cristo virá espiritualmente para bramar como leão, na primogenitura de Dan, como a bênção de Moisés foi dada a Dan. Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Como também Jacó abençoou a Dan e disse: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E ainda disse: a tua salvação espero ao Senhor. Ou seja, Jacó estava profetizando que o Senhor manifestaria quando disse: a tua salvação espero ao Senhor. Sim, o Senhor se manifestaria na primogenitura de Dan. E na primogenitura de Dan, quando Deus se manifestar bramando como leão, então serão chamados os 144 mil. Esta é a razão porque Efraim e Dan não se encontram entre os 144 mil. Porque Efraim teve sua parte especial no ministério de Ellen G. White, e Dan terá a parte especial agora quando o Senhor bramar como leão na primogenitura de Dan. E é por isso que não se encontra entre os 144 mil Efraim e Dan, porque Dan será o líder dos 144 mil, e Efraim já teve sua parte especial, como já disse, no ministério de Ellen G. White. E os 144 mil chamarão a grande multidão de todas as nações, tribos, língua e povo. Uma grande multidão que ninguém pode contar. E assim se cumpre a promessa que foi dita a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas em Abraão, porque o chamado pertence a Israel. Eu quero lembrar para vós que a importância das 3 primogenituras é a manifestação de Cristo. Na de Judá, Cristo veio em carne. Na primogenitura de Efraim, Cristo se manifestou. No testemunho de Jesus, o espírito de profecia, no ministério de Ellen G. White. E na primogenitura de Dan, Cristo bramará como leão, virá espiritualmente para bramar como um leão. E assim, a importância das 3 primogenituras é a manifestação de Cristo. Louvado seja Deus. Então, muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe, não só hoje, mas para sempre. Amém. Bom dia, pessoal. Nesta manhã venho trazer a palavra de Deus. Eu quero lembrar para todos: Deus chamou Abraão para ser o pai de muitas nações. Então ele disse para Abraão: em ti será bendita todas as famílias da terra. Em Abraão. Então veio nosso Salvador,
na primogenitura de Judá. Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas, porém, Israel rejeitou o Messias. Então o apóstolo Paulo declara: se a queda de Israel em rejeitar o Messias foi uma riqueza para os gentios, e o que não será a sua restauração, senão vida dentre os mortos? O apóstolo Paulo estava declarando que ainda nos últimos dias ia haver uma restauração de Israel. Então ele diz, porque o chamado pertence a Israel. A promessa que Deus fez a Abraão: em ti será bendita todas as famílias da terra. Então, nesses últimos dias, a consumação do Evangelho, quem estará na liderança é Israel, a restauração de Israel. Então nós vimos que Jacó, ele abençoou seus 2 netos e pôs a mão direita na cabeça do mais novo de Efraim. Efraim também ficou sendo o primogênito. A importância da primogenitura, a importância dela é a manifestação de Cristo na primogenitura. Em Judá, Cristo veio em carne. Em Efraim, Cristo se manifestou no testemunho de Jesus, o espírito de profecia, no ministério de Ellen G. White, a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ali iniciou a restauração de Israel, mas também Jacó tem outra primogenitura, a primogenitura da sua segunda mulher, Raquel. Pois Raquel deu a sua serva para Jacó, e ele teve Dan, e assim Dan ficou sendo primogênito da segunda mulher, o primogênito de Jacó, Dan. E a bênção de Jacó sobre Dan foi: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. A tua salvação espero, ó Senhor. Jacó está chamando Dan de Senhor, porque o Senhor se manifestará na primogenitura de Dan nos últimos dias, como está escrito em Oséias capítulo 11, o verso 10. O Senhor bramará como um leão, e seus filhos e suas filhas tremendo virão e se converterão ao Senhor. Isto na restauração de Israel, como já ocorreu, iniciou pela primogenitura de Efraim em 1844, quando o Filho do Homem veio ao ancião de dias no céu para receber a sua noiva, a Nova Jerusalém. E quando concluir este ministério que ele está fazendo no lugar santíssimo do santuário celestial, na Nova Jerusalém, então ele virá buscar o seu povo aqui na terra. Portanto, a restauração de Israel começou com Efraim, no ministério de Ellen G. White, a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E agora, Cristo bramará como leão na primogenitura de Dan, pois Moisés declarou em Deuteronômio capítulo 33 e o verso 22, que Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Bazã, monte de Deus. Leãozinhos representa leão de guerra. É Cristo o leão, tanto o leão da tribo de Judá, como o leão da tribo de Dan. Então, ele virá espiritualmente na pessoa da primogenitura de Dan. E assim as 3 primogenituras terão o cumprimento perfeito. Judá, Cristo em carne.
Efraim, o testemunho de Jesus do ministério de L.G. White. Dan, Cristo virá em espírito, bramar como leão na primogenitura de Dan. E então Dan chamará os 144 mil de Apocalipse capítulo 7, as 12 tribos de Israel. É por isso que entre os 144 mil não se encontra a tribo de Efraim e nem a de Dan, porque Efraim teve a sua parte especial, iniciou no 1844 com L.G. White. E Dan terá a sua parte especial quando Cristo bramar como leão da primogenitura de Dan. Então, por isso que não aparece nem Efraim e nem Dan entre os 144 mil. Dan será o líder dos 144 mil. E os 144 mil chamarão a grande multidão de todas as nações, tribos, língua e povo. E todas as nações, os sinceros, aqueles que aceitar a mensagem se converterão ao Senhor. E assim cumprirá o que Deus prometeu a Abraão. Abraão, em ti será benditas todas as famílias da terra. Claro que iniciou com o Messias e será concluído com a colheita final do Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Este movimento profético que Deus levantou em 1844, o qual agora toma a dianteira, a primogenitura de Dan, e depois virá os 144 mil. Este movimento é profético, um movimento levantado por Deus para pregar a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo se encontra em Apocalipse, capítulo 14, do verso 9 ao verso 12. Este movimento profético para desmascarar a besta, a sua imagem, e revelar ao mundo qual é o sinal da besta. E portanto este movimento tem que cumprir a sua missão, ainda que sua vida esteja em jogo. Eles têm que manter firme a verdade, tem que pregar esta mensagem, ainda que serão perseguidos pelas leis dos homens. Eles têm que anunciar a mensagem do terceiro anjo. Eles têm que revelar para o mundo quem é a besta, qual é a sua imagem e qual é o seu sinal. A besta de Apocalipse 13 não poupou os santos. Ela não poupou o sangue dos santos. O papado não poupou, meus irmãos, do ano 538 até o ano de 1798. Foram mortos mais de 100 milhões de protestantes pela a Igreja Católica. Eles mataram meus irmãos com torturas. Não poupavam os meus irmãos. Meus irmãos foram mártires. Mas hoje ainda, o mundo ainda adora a besta. Milhares estão no sistema do papado, pensando que o papado é representante de Cristo. Mas na verdade o papado é representante de Satanás. A Igreja de Cristo não mata ninguém. E a Igreja Católica matou meus irmãos com tortura. Isto é a besta de Apocalipse. Agora vamos passar para a imagem da besta. A imagem da besta é as igrejas evangélicas que se uniram com o papado para promover a falsa liberdade religiosa. Elas estão fazendo leis estaduais no poder civil sobre liberdade religiosa. Porém, nesta falsa liberdade religiosa, você não pode pregar a mensagem do terceiro anjo. Você não pode dizer que o papado é a besta. Você não pode desmascarar o espiritismo, que o espiritismo não é de Deus. A mensagem de Deus para a falsa liberdade religiosa é provocação.
Mas Cristo precisa salvar as almas que estão especial da mulher do Noveclar. Cristo precisa salvar as almas que se encontram sinceramente no sistema católico. Cristo precisa salvar as pessoas que se encontram em Babilônia. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou das suas obras iníquas. E portanto as 7 últimas pragas cairão sobre esses templos religiosos. Mas Deus quer salvar os sinceros e vai salvar os sinceros. Todos os sinceros sairão do sistema católico, sairão dos sistemas evangélicos, sairão do sistema espiritismo e se unirão com o verdadeiro povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então, a imagem da besta, como eu disse, é a falsa liberdade religiosa. A igreja unida com o Estado, fazendo as leis estaduais sobre a falsa liberdade religiosa. Isto que é a imagem da besta. Agora eu vou revelar para vocês o sinal da besta. Porque o sinal da besta será posteriormente, depois da imagem da besta. A imagem da besta já está atuando. As leis estaduais sobre a falsa liberdade religiosa que você vê na internet, dos deputados religiosos, o qual eles estão fazendo. O sinal da besta será derivado desta imagem da besta. Será através dessa imagem da besta que será posto o sinal da besta. Para que você entenda melhor o que é o sinal da besta, eu quero explicar para você primeiro qual é o sinal de Deus. O sinal de Deus é este. Quando Deus fez os céus, a terra e o mar, Ele fez em 6 dias. Então Ele descansou no 7º dia, abençoou e santificou o 7º dia, o sábado. O sábado é o memorial divino da criação. Quando a pessoa guarda o sábado, está obedecendo um dos 10 mandamentos, pois o sábado é o 4º mandamento. E o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E Cristo disse: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, são esses os que me amam, e será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Então a prova da fé é quando nós obedecemos a Deus, obedecendo a sua santa lei, os 10 mandamentos. Na antiga aliança, Cristo fez uma cópia dos 10 mandamentos do céu, escreveu em tábua de pedras e deu a Moisés. Na nova aliança, Cristo, através do seu Espírito Santo, escreveu os 10 mandamentos nas tábuas dos nossos corações. E portanto, devemos guardar todos os 10 mandamentos. E o sábado não ficará do lado de fora. O sábado é o selo da lei. É o selo do Deus vivo. O caráter de Deus é manifestado na sua santa lei, nos 10 mandamentos. E assim como a lei de Deus é eterna, nenhum I, nenhum tio, nenhum J se mudará da lei, será tirado enquanto o céu existir, que o céu é para sempre. Assim também Deus não muda. Os 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao verso 17, é para toda a humanidade, para todos, para guardar esses 10 mandamentos. O selo da besta é oposto o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o sábado. O selo da besta é o domingo no lugar do sábado. Foi o Papa, que trouxe o domingo do paganismo para o cristianismo. E as igrejas evangélicas batizaram este filho do papado, chamando o domingo de dia do Senhor. Mas o domingo é o sinal que o Papa quer estar acima de Deus, em mudando a sua santa lei. É por isso que ele é o anticristo, a besta de Apocalipse 13. Tentou mudar a lei de Deus e matou os santos do Altíssimo na Idade Média. Isto é a besta.
E o sinal da besta, que é o sinal do papado, é o domingo. O domingo é do Papa. Foi o Papa que instituiu o domingo como um dia de descanso. E as igrejas, santificando o domingo, chamando o domingo de dia do Senhor, está obedecendo ao Papa e não a Deus. De que lado você vai estar? Você vai obedecer o Papa, a besta? Ou vai obedecer a Deus guardando o seu santo sábado? Se você guardar o domingo, você está obedecendo o Papa, a besta. Se você guardar o sábado, você está obedecendo a Deus. A imagem da besta é, como eu já disse, são as igrejas. Aí para Bahia, Rio de Janeiro, uma pregação dessa, já tinha telefonado para a polícia militar e prendia o pregador. E a multa para sair de lá, 80 mil reais, pela lei da deputada Damares Mouras, 17.346. Porque a lei da falsa liberdade religiosa, isto aqui é intolerância religiosa. Esta pregação de amor para vocês, para eles é intolerância religiosa. Porque tem gente que não quer amor. Tem gente que possa estar aqui na fila, coração virado com a mensagem. Se fosse lá em Bahia ou Rio de Janeiro, já tinha telefonado para a polícia militar. Mas a mensagem não será silenciada. Nem demônios, nem homens ímpios vai impedir que a mensagem do terceiro anjo seja programada, seja pregada, e o mundo inteiro vai ouvir que o papado é a besta, que a sua imagem é as igrejas promovendo a falsa liberdade religiosa, os advogados da OAB, do Forli, do departamento da igreja, fazendo as leis estaduais para perseguir o povo de Deus que prega a mensagem do terceiro anjo. E o mundo inteiro vai saber que o domingo é o sinal da besta. O mundo inteiro vai saber da mensagem do terceiro anjo. E assim os amados de Deus, que se encontram em todas as corporações religiosas, sairão apressadamente dessas corporações religiosas, assim como Ló saiu apressadamente de Sodoma antes da sua destruição. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Saiba da verdade, o papado não é representante de Cristo, é representante de Satanás. Essas igrejas estão fazendo leis no poder civil sobre liberdade religiosa. Isto, na verdade, é a perseguição, é a imagem da besta. E o domingo é o sinal da besta. Saia também do espiritismo. O espiritismo vai afundar você no abismo. Saia também do mundo, saia do vício, saia do mundo, porque o mundo levará você para a perdição. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para com Deus, e aquele que faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Deus vai levar as pessoas que nesta terra se aperfeiçoar o seu caráter semelhante ao de Cristo. Ele está convidando você para que você, neste tempo da graça, você se aperfeiçoa semelhante a Ele. Andai como um Cristo andou. Esta é a mensagem do Evangelho. Andai como um Cristo andou. Temei a Deus e dá-lhe glória. Vinda é a hora do seu juízo. O juízo de Deus começou. E aqueles que não serem aprovados por Deus, os seus nomes serão riscados do livro do céu e posto o seu nome no livro da morte. Esse é o tempo para que todo faça a sua decisão, o tempo do refrigério, porque depois desse tempo não haverá mais tempo. O tempo é agora, e depois deste não haverá mais tempo. Muito obrigado pela atenção. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, para que nós tenhamos
fé e força para combater contra a besta e a sua imagem, contra o seu sinal. Muito obrigado. Amém.